Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos estudar o conceito de juros compostos. Prepare-se para a aula separando seu material. Juros compostos. Quando nós ouvimos a expressão que juros compostos é uma verdadeira bola de neve, isso não é mentira. Vamos ver então o porquê. O regime de juros compostos é o mais comum usado no sistema financeiro e, portanto, o mais útil para os cálculos de problemas de matemática financeira do dia a dia. Os juros gerados no período é sempre incorporado ao capital inicial, gerando assim um montante, ou principal. Chamamos de capitalização o momento em que os juros são incorporados ao capital inicial. Após 3 meses de capitalização, vamos ver como se gera o montante. No primeiro mês, o montante será o capital vezes a taxa de correção, que é 1 mais I. No segundo mês, o montante será igual ao mês anterior vezes a taxa de correção novamente. Por quê? Porque a taxa de correção vai incidir no primeiro mês e vai incidir no segundo mês sobre o montante que você já tinha. No terceiro mês, o montante vai ser igual ao montante do mês anterior, novamente vezes a taxa de correção. Sendo assim, a fórmula será montante igual ao capital vezes o fator de correção elevado ao tempo. O tempo é quanto tempo teremos de aplicação dos juros composto. A expressão matemática a seguir é a fórmula de juros compostos, onde M é o montante, C é o capital inicial, 1 mais I é a taxa de juros e T é o tempo de aplicação de juros. Vamos ver um exemplo. Esse exemplo é o exemplo do concurso da UFMG. A quantidade de R$15.000 é emprestada a uma taxa de juros de 10% ao mês. Aplica-se juros compostos. O valor que deve ser pago na quitação desta dívida 3 meses após então eu tenho que calcular o montante usando juros compostos de 10% ao mês durante 3 meses. Então, o meu capital inicial foi 15.000, que foi a quantia que eu peguei emprestado. A taxa de juros é 10%. Eu preciso passar isso para decimal. 10% é 0,1. O tempo é 3. Por quê? Porque são 3 meses de dívida que eu tenho para pagar. Então, vai ficar 15.000 vezes 1 mais 0,1, que é a taxa de correção, elevado a 3, que é o tempo. 1 mais 0,01 dá 1,1 elevado a 3 vezes 15.000 dá 19.965. Então, o montante final, que é o que eu vou pagar na quitação da minha dívida, com essa taxa de juros de 10% ao mês, é 19.965. Letra B. Quanto deve Maria aplicar uma quantia em um investimento que renda uma taxa de 10% ao ano para obter 13.310 no final de 3 anos de aplicação? Repare que este exercício é diferente do anterior. Por quê? Porque eu já tenho o valor final, ou seja, eu tenho um montante. Ela quer obter 13.310, então isso é um montante. A taxa é 10%, então I é 10%, ou seja, passando para decimal, 0,10. O tempo é 3 anos. Repara que a taxa
e o tempo, eles têm que ser compatíveis. A taxa tem que estar em ano, então o tempo tem que estar em ano. E eu quero saber o C, o capital inicial, o quanto que eu tenho que inicialmente aplicar. Então, eu vou substituir na fórmula. 13.310 é igual a C vezes 1 mais I elevado a 3. 1 mais I é 1 mais 0,10. Ou seja, 1,10 elevado a 3. 1,10 elevado a 3 é 1,331. Então, eu vou fazer 13.310 dividido por 1,331. 13.310 dividido por 1,331 é 10.000. Ou seja, o capital inicial de investimento que a Maria tem que fazer é de 10.000 para obter esse rendimento que ela quer no final. Vamos ao exercício 1 da Orientação Educacional da SEDUC, segundo ano, segundo bimestre, página 16. Calcule o valor do montante que Marta recolheria ao final de 6 meses ao aplicar o valor de R$ 6.000 sob a taxa de juros de 20% ao ano, em regimes de juros compostos. 20% ao ano é 20 sobre 100, 0,2. O C é o capital inicial, é 6.000. E o tempo, repara que o tempo é 6 meses e a taxa está em ano. Então, eu tenho que passar 6 meses para ano. 6 meses para ano significa que é metade do ano. Metade é 0,5. Por isso que ele dá essa potência aí de 1,2 elevado a 0,5. Então, tempo é metade do ano, 0,5. Substituindo os dados na fórmula de juros compostos, nós temos montante é 6.000 vezes 1 mais 0,2 elevado ao tempo, que agora é 0,5. Então, 6.000 vezes 1,2 elevado a 0,5, pelos dados do problema, é 1,095. Então, 6.000 vezes 1,095, 6.572,67 centavos. Então, o montante final que Marta teria após essa aplicação é R$ 6.000, 572,67 centavos. Agora vamos ver o conceito de juros compostos numa questão de vestibular. Essa questão foi no concurso da UERJ de 2017. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento que terá maior retorno financeiro para uma aplicação de R$ 500. Para isso, ele pesquisa os rendimentos e o imposto pago em 2 investimentos, poupança e CDB. CDB é o crédito depósito bancário. As informações obtidas estão resumidas na tabela. Então, a poupança ela tem um rendimento mensal de 0,560%, o CDB é de 0,876%, a poupança é isenta de imposto e o CDB você paga 4% sobre o ganho. Para o investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é a poupança, totalizando o total de R$ 502,80, ou a poupança com o total de R$ 500,56. O CDB, aí tem 3 totais, né? Então, a gente tem que calcular quanto que vai render na poupança, quanto que vai render no CDB, tem que descontar o imposto sobre o ganho no CDB e verificar qual é a resposta correta, tá? Então, vamos fazer. Para descobrir o melhor rendimento, vamos calcular quanto cada um vai render no final de um mês. Repare que o problema não falou que é juros compostos, mas no sistema financeiro só existe juros compostos, então eu não calcularia juros simples, mesmo porque é um mês só.
então é elevado a 1. Então, a fórmula de juros compostos vai ficar equivalente. Considerando os dados do problema, nós temos que o capital inicial é 500, a taxa para a poupança 0,560% ou 0,0056 ao mês. O tempo é 1 mês e eu quero saber o montante. Então, eu vou substituir esses valores na fórmula de juros compostos. Então, o montante para a poupança vai ser 500 vezes 1 mais 0,0056 elevado a 1. Ou seja, 500 vezes 1,0056, que dá o total de 502,80. Como neste tipo de aplicação não existe desconto do imposto de renda, então esse vai ser o valor resgatado. Repare que o problema pede o valor mais vantajoso. Existe essa resposta no seu problema, que a poupança vai render 502,80. Mas esse é o mais vantajoso? Então vamos calcular agora o caso do CDB. Agora, iremos calcular o valor para o CDB. Para essa aplicação, os juros é igual a 0,876. Então, vamos substituir na fórmula. Então, o montante para o CDB vai ser 500 vezes 1 mais 0,00876 elevado a 1. 500 vezes 1,00876, 504,38. Este não será o valor recebido pelo investidor, pois essa aplicação existe um desconto de 4% relativo ao imposto de renda, que deve ser pago sobre o valor que foi de juros, né? O valor de juros. Os juros, nesse caso, é o montante menos o capital, que é 504,38 menos 500, ou seja, 4,38. Isso que é o que rendeu de juros. Então, o que você vai ter que pagar de imposto é 4% em cima disso, ou seja, 4,38 vezes 0,04, que é o fator de correção. 0,1752. Sendo assim, a aplicação tem que ter esse desconto. Então, 504,38 menos esse desconto do imposto de renda, que é 0,1752, dá 504,21. Sendo assim, o CDB ele é uma alternativa melhor do que o da poupança. Por quê? Porque ele vai totalizar o montante final, mesmo com o imposto de renda sendo descontado, maior que o da poupança. Então, a alternativa correta é a letra D, o CDB, pois ele totaliza um montante de 504,21 centavos.